Hoje a gente vai falar de coisa boa. É uma coisa que não tem quem não goste de um jeito ou de outro. É algo que a gente precisa fazer todo dia, mas às vezes não pensa muito de onde vem, como é produzido e de que é feito. A gente vai falar de comida e de muitas outras coisas, porque tem muita coisa que acontece antes do ato de comer. Hoje a gente vai conhecer Marileide e Eronildo, que mesmo no lugar com poucas chuvas, produzem grande parte dos alimentos que consomem. Aqui a gente só compra o arroz, o macarrão, o açúcar e o café. Assim a gente compra pouca coisa. Aí o resto a gente produz aí. E a produção do assentamento Normandia, que alimenta os estudantes de todas as escolas municipais do território por meio da Política Nacional de Alimentação Escolar. E aí meu filho que vai se alimentar daquilo vai ter o sabor do que é ser agricultor, o que é eu poder se alimentar daquilo que eu produzo. A gente vai falar sobre segurança e soberania alimentar e o que é, de fato, uma alimentação saudável. Se liga! Mas o que é segurança alimentar? Para ter segurança alimentar, a gente tem que ter acesso regular e permanente a alimentos de qualidade e também quantidade suficiente. E isso é muito importante, né? É por isso que a gente também fala sobre soberania alimentar. Porque não é só sobre o que a gente come, mas a questão é, a gente tem o poder de escolher o que a gente come e a gente sabe a procedência desse alimento? E para ajudar a gente a entender isso, o Brasil tem um documento incrível que fala sobre a alimentação que faz bem pra gente e baseada na nossa realidade. Uma dica, é mais simples do que o que falam por aí. A gente tá falando dele, do Guia Alimentar para a População Brasileira. O livro, publicado pelo Ministério da Saúde em 2014, que foi construído a partir do trabalho do Núcleo de Pesquisas Epidemiológicas em Nutrição e Saúde da Universidade de São Paulo. O guia é respaldado pela Organização Mundial de Saúde e por cientistas do mundo todo. E ele já foi inclusive usado como referência para outros guias alimentares de outros países, como a França, a Malásia e o México. As principais recomendações do nosso guia alimentar para que você tenha uma alimentação saudável são o consumo de alimentos in natura e minimamente processados. In natura são os alimentos em seu estado natural, como as frutas, as verduras, os legumes, ovos e carnes frescas. E os minimamente processados são aqueles que tiveram alterações mínimas, como o feijão e o arroz, por exemplo. Além disso, o guia também incentiva o consumo de diferentes tipos de alimentos, como raízes, frutas, grãos, cereais e carnes. Mas a dica de ouro é evitar o consumo de ultraprocessados, que são aqueles que passaram por muitos processos industriais e modificações químicas, como biscoito recheado, macarrão instantâneo, refrigerante, salgadinho de pacote. Mas muitas vezes eles não podem nem ser considerados alimentos. O guia destaca que os alimentos ultraprocessados devem ser evitados porque eles estão associados ao aumento de doenças crônicas, como doenças cardiovasculares, o câncer e a depressão. E é por isso que a indústria de alimentos há muitos anos vem fazendo pressão para alterar, fazer uma revisão no guia, porque ele diz que os ultraprocessados fazem muito mal à saúde. Mas até hoje não conseguiram e o nosso guia alimentar para a população brasileira segue firme e forte. Mas o guia alimentar ele não foca só na composição nutricional dos nossos alimentos, né? Eles também pensam em como esses alimentos são produzidos, armazenados, transportados. Tem uma coisa, você sabe de onde veio esse alimento que você come aí na sua região? Aqui no semiárido, muitas famílias produzem alimentos saudáveis e de forma integrada com a natureza. Essa produção garante a segurança alimentar de muitas pessoas. No sertão de Pernambuco, Eronildo e Marileide vivem num lugar que é inspiração para muitos agricultores. Com o acesso a diferentes políticas públicas ao longo dos anos, eles conseguem garantir uma mesa farta e diversa para a alimentação da família. Aqui é um cardápio muito recheado, eu posso dizer assim. A parte do roçado, o feijão, o milho, e aí tem a criação de animais, o porco, bode, ovelha, tudo é para alimentação familiar. Aqui a gente só compra o arroz, o macarrão, o açúcar e o café. O básico, assim, a gente compra pouca coisa.
Aí o resto a gente produz aí. Aqui os pequenos animais, aqui sempre a gente só vende bacuri novo, que com o controle que a gente tem, para raciar com a preocupação que a gente tem de não perder a raça. E aí a gente vende o controle de vender os animais assim para açougue. Eu organizo as programação do alimento dos animais, ela dá conta de alimentar os animais, fazer o manejo, aí ela vai fazendo o manejo de perto e eu vou fazendo de mais longe. Aí a produçãozinha das hortas que a gente não dá conta, aí ela vai e negocia de porta a porta. Aqui na propriedade, Eronildo e Marileide possuem diversas tecnologias para produzir alimentos. As cisternas e o barreiro armazenam água da chuva para o consumo e para a produção. A primeira cisterna chegou em 2011 e de lá para cá tudo melhorou. Essas tecnologias foram essenciais para o desenvolvimento da agroecologia e para a garantia de alimentos na mesa da família, mesmo durante a seca. Antes da cisterna que a gente estava iniciando, que a gente casou, eu viajava, era 6 quilômetros para buscar um tambor d'água. Eu acordava 3 horas da manhã para ir buscar um tambor d'água para poder chegar em casa o dia amanhecendo para eu poder trabalhar o dia. Aí depois da cisterna, aí foi um melhoramento muito grande. Com esse tempo aí a gente já descansou mais a mente, a gente se planejava melhor e aí deu uma grande melhora no sentido da gente trabalhar. Aí a gente com bem planejado, uma mente descansada, o corpo, torna bem mais fácil e facilita para a gente trabalhar. Cada vez mais para ir conseguindo as coisas. A gente primeiro sonha para poder correr atrás. O acesso a programas de crédito, a assessoria técnica e a participação em associações rurais também contribuíram para que a família conseguisse tornar o seu agroecossistema mais resiliente, ou seja, capaz de produzir alimentos mesmo nos períodos de estiagem. Eu tenho o maior prazer de dizer que faço o crédito, o agroamigo, e aí nos ajudou muito, porque a gente faz uma boa administração com esse e nos ajuda muito. As reservazinhas, a gente faz um investimento nesse barreiro de água, os pastos dos animais, a alimentação. A gente investe na roça, né? Para atravessar os tempos mais difíceis, Eronildo coloca em prática a sabedoria do povo que convive com o semiárido. Além do estoque de água, guarda também alimentos para a família e para os animais. Com o escassez da chuva, a gente já faz o planejamento já para aí um ano e pouco. Para os animais, a gente planta o milho, o sorgo, o capim-elefante, e aí faz a silagem para guardar para não dar aos animais na época da estiagem. E aí meu sonho é de organizar mais a minha moradia, as 2 meninas, fazer a moradia para elas aqui meio perto na propriedade, para nós ficar tudo aqui meio próximo uns dos outros, para quando a gente tiver mais idoso, uns ajudar uns aos outros mais ainda. Dá gosto de ver uma produção tão farta, né? E como agricultores e agricultoras produzem segurança alimentar com as próprias mãos. E com apoio de políticas públicas, né? Não é por acaso, mas a segurança alimentar é um direito de todas as pessoas, assegurado pela nossa Constituição Federal de 1988. E essas políticas públicas foi que contribuíram para a saída do Brasil do mapa da fome, primeiro em 2014 e novamente em 2025. Uma dessas políticas públicas muito importantes para fortalecer a segurança alimentar e nutricional é o PNAE, que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar. O PNAE funciona assim. O governo federal repassa o recurso da merenda escolar para os municípios, estados e escolas federais, que com esse recurso compram os alimentos que serão servidos aos alunos na rede pública de ensino. O PNAE garante que seja oferecido pelo menos, no mínimo, uma refeição ao dia para os alunos e alunas durante o período escolar, né, no tempo que eles estão nas escolas, e que essa refeição seja saudável e nutricionalmente adequada. Isso é muito importante, porque para muitas dessas crianças, essa é a única refeição que eles têm no dia, por exemplo. E sabe o que é melhor? O PNAE determina que pelo menos 45% desse recurso para a merenda escolar seja gasto comprando alimentos da agricultura familiar.
Isso é bom porque fortalece os produtores locais e também respeita a cultura alimentar de cada lugar. E isso faz com que as crianças não se alimentem de alimentos ultraprocessados, como biscoitos recheados ou iogurtes. E muitas vezes, nessa alimentação saudável, eles comem alimentos produzidos pelas próprias famílias. E a gente pôde observar essa beleza que é o Penai no assentamento Normandia, lá em Pernambuco, que a gente visitou durante a Semana do Clima da Caatinga, um evento do Centro Sabiá. Vamos ver como foi essa visita. A gente está aqui no assentamento Normandia, que é um assentamento do Movimento Sem Terra, o MST, onde vivem 41 famílias que produzem alimentos saudáveis e destinam parte de sua produção para políticas públicas como o PAA e o PENAI. Ovos, frango caipira, abóbora, milho e macaxeira são alguns dos alimentos produzidos em Normandia que chegam na merenda escolar. A agroindústria do assentamento facilita o beneficiamento de forma coletiva. Então, tem forma de organização que fortalece isso, mesmo dentro da comunidade. Além de ter a associação, de ter a cooperativa, a gente se ajuda nesse sentido dos transportes, do escoamento, né? Aquilo que vai para o escoamento da merenda escolar. Então, tem uma centralidade lá na agroindústria. Então, mesmo sendo in natura, concentra, dali a gente se articula, tem os dias de entrega. Então, tem todo um processo, uma logística, sim, que precisa ser feita, porque senão a gente pode produzir muito e não tem carro, não tem esse transporte para escoar. Cerca de 75% da produção aqui do assentamento Normandia é destinada para o PAA e o PENAI. Então, todas as 150 escolas municipais, rurais e urbanas aqui de Caruaru recebem, são abastecidas com essa produção. Quando a gente trata o PENAI, a gente está trazendo a pertença, né? Já pensou o agricultor, um filho dele, produzir uma galinha caipira, mandar para a merenda escolar, e aí o filho dele ajuda ele a catar o ovo, ajuda a botar a ração, e depois o filho dele vai na escola e se alimenta daquela galinha que ele produziu no quintal produtivo dele. Isso é pertença. E aí meu filho que vai se alimentar daquilo, vai ter o sabor, o que é ser agricultor, o que é poder se alimentar daquilo que eu produzo, através de um programa, através de uma política pública. Olha só a diferença quando a gente consegue acessar alimentos que são produzidos perto de nós, na nossa terra. E, de fato, se alimentar de alimentos saudáveis, nutritivos, com saúde e pertencimento. E o quanto as políticas públicas que fortalecem a segurança e a soberania alimentar são importantes, né, para garantir que os alimentos saudáveis cheguem na mesa de quem precisa. É isso, a gente vai ficando por aqui com todas essas lições, mas você pode continuar acompanhando a ASA e as experiências dos povos do semiárido nas nossas redes sociais e no site asabrasil.org.br. E você pode se inscrever também na nossa newsletter para receber reflexões e notícias sobre o semiárido diretamente no seu e-mail. É só apontar a câmera para o QR Code que está aparecendo aqui na tela. Até o próximo programa. Até!